O valor dedicado aos TAVs é definido por uma equação com 4 variáveis principais: o número de dias de atuação, o número de horas de expediente diário, o número de técnicos do Estado e o limite de serviço extraordinário. A proposta recebida das ZEs em 2017, no sentido de reduzir o expediente deles para 6 horas por dia, permitiu um limite um pouco maior para os números de dias e de técnicos, com efeitos positivos percebidos por todos, mas também com algumas limitações. Quanto à data de início e de final das atividades, trata-se de aplicação do limite representado pelo número de dias que é possível contratar com o valor disponível. Cada dia a mais de atividade após a data da eleição significa que as atividades desses profissionais precisariam ter começado um dia mais tarde. O perfil exigido para os técnicos também influi. Ao incluir um perfil diferenciado para o técnico supervisor, por exemplo, o preço total aumenta. O mesmo vale para o salário ou os benefícios oferecidos aos técnicos. Não temos controle direto sobre isso, e geralmente as empresas vencedoras da licitação pagarão o piso da categoria. Poderíamos exigir uma categoria com piso mais elevado e assim possivelmente reduzir a rotatividade, mas isso não apenas faria reduzir o número total de técnicos ou de dias, mas também tornaria mais complicada a seleção desses profissionais em cada zona eleitoral. Até pouco tempo atrás, os TAVs eram uma contratação nacional, gerenciada pelo TSE. Há algumas eleições, essa contratação foi descentralizada e cada TRE passou a contratar os seus, o que baixou preços e flexibilizou o formato dos serviços. Outros estados têm usado uma alternativa. Com o crescimento do custo e as limitações orçamentárias também crescentes, eles deixaram de contratar TAVs e passaram a recorrer a voluntários ou convocados. Além da questão financeira, a grande capilaridade, atingindo todos os municípios do estado, também delimita o que pode ou não ser exigido no contrato de distribuição e recolhimento de urnas e mídias. Definir, por exemplo, que os caminhões e motociclistas precisam ter recursos de rastreamento via GPS e telefonia móvel não é uma análise baseada apenas nos custos, mas também na disponibilidade técnica e na viabilidade da prestação do serviço. A evolução de formas alternativas ou inovadoras de receber os dados para a totalização, como o QR-TOT, por exemplo, pode influenciar bastante os parâmetros desse procedimento. Uma mesma empresa tem ganho as licitações ao longo dos anos, mas isso não quer dizer que possamos fazer definições sobre essa atividade com base no histórico e nas características dessa empresa. As licitações vêm sendo bastante concorridas, e qualquer outra empresa que ganhe em eleições futuras não terá o mesmo histórico de conhecimento das nossas rotas e práticas e nem operará com as mesmas características. Vale observar que esse contrato diz respeito exclusivamente às rotas finais entre cada cartório e seus locais de votação. O transporte das urnas e das mídias entre o TRE e as zonas eleitorais faz parte do objeto de outro contrato, o mesmo que trata dos demais transportes, materiais de expediente, mobiliário, equipamentos de informática, etc. Historicamente, o custo da entrega das convocações esteve muito associado à contratação dos Correios, empresa que detém o monopólio da entrega de correspondência. As limitações da qualidade e da eficácia do serviço contratado levaram ao oferecimento da alternativa representada pelos oficiais de justiça ad hoc, geralmente nomeados entre o próprio pessoal da Justiça Eleitoral, o que reduziu uma série das dificuldades práticas que vinham sendo encontradas até então. Há ênfase cada vez maior no uso do portal do eleitor como meio para a convocação, ampliada pelo incentivo ao voluntariado e por diversas iniciativas de zonas eleitorais quanto ao uso de recursos online para manter contato com seus mesários, permitiram em 2018 reduzir de maneira considerável o tamanho desta pedra, com efeito positivo em várias pedras menores, incluindo tornar viável o treinamento presencial de operadores de totalização de todo o estado. O crescimento do uso do portal do eleitor é fundamental para que haja recursos adicionais para TAVs, deslocamentos e outras despesas. Ao longo dos anos, várias alternativas para a alimentação dos mesários foram testadas, tanto em Santa Catarina quanto nos demais TRS, cada uma delas com suas vantagens e limitações, desde kits de lanche e fornecimento direto de refeições prontas, até entrega direta de valores em dinheiro.
Entre as considerações associadas a esta despesa estão a satisfação do mesário e a sua capacidade de realizar o relevante serviço para o qual foi convocado, a segurança dos procedimentos e a possibilidade de garantir que todo mesário recebeu o valor a que faz jus e que ninguém recebeu pagamento sem a prestação do serviço, razão pela qual é comum indenizar o mesário posteriormente pela sua despesa com alimentação, sem entregar previamente nenhum valor. Quanto aos valores, o TSE tem indicado um piso que define a quantia que cada mesário recebe, e as alternativas para sua distribuição são escolhidas considerando, entre outros fatores, a sua capilaridade, pois precisam estar disponíveis em todos os municípios, e o custo de administração. Serviços bancários ou financeiros, incluindo vale alimentação, vale postal, etc., têm custos calculados a partir do total de pessoas atendidas, e esses custos fazem parte da equação que define quanto cada convocado poderá receber. As diárias e passagens para reuniões, treinamentos e outros eventos presenciais de eleição, juntamente com os deslocamentos de equipes para a realização de serviços, como os treinamentos de TAVs e as auditorias, o que pode incluir ainda a locação de veículos, são também uma das grandes pedras a serem alocadas no nosso metafórico vidro de conservas. Como não se trata de um contrato unificado, elas acabam sendo um dos elementos em que são visíveis as maiores alterações ao longo da execução. Conforme acontecem economias em outras contratações, é possível ampliar o número de pessoas a serem treinadas ou aumentar o número de dias de deslocamento de uma equipe, permitindo assim ampliar o serviço a ser prestado por ela. Chegamos ao fim da nossa série de vídeos sobre o orçamento de eleições. Com essas informações, você pode compreender melhor uma série de decisões tomadas ao longo do projeto Eleições, identificar os diversos papéis que você e a sua unidade ou zona eleitoral desempenham na execução desse orçamento, e até mesmo pensar em propostas que permitam reduzir o tamanho de algumas das pedras, fazendo sobrar mais espaço para aquele projeto ou recurso que estão fazendo falta para suas atividades.